pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu vim apresentar o meu projeto novo. São esses painéis que vocês estão vendo aqui no fundo. Projeto que foi desenvolvido em parceria com Fernando Malui Tecidos e eu trabalhei com as minhas coleções Baltimore, tanto os tons coloridos quanto os tons terrosos também. Então cada painel desses te dá a possibilidade de montar 4 modelos diferentes de necessaire, 2 porta-moedas e um porta-celular. E hoje eu vou ensinar para vocês todas as dicas, os truques, qual manta é melhor usar. Fiquem ligados e venham comigo. Gente, olha, para mostrar para vocês como vem o painel, tá? Então ele vem com as peças estampadas, vem escrito, olha, zíper, necessaire 4, o que é cada peça, tá bom? Então, ó, só vou esticar aqui para vocês poderem ver como que ele vem distribuído tudo, tá? Tem o porta-celular aqui. Aqui a gente tem o restante das necessaires, olha só, tá? Aqui embaixo eu tenho o colorido. Então, olha, só para vocês observarem, vem a alça comprida, que é para o porta-celular, as alcinhas menores também, tudo para o porta-celular, tá? Todos os moldes dos dois painéis, das duas coleções, já estão com margem de costura. Então, vocês vão cortar certinho aqui no risco, tá bom? Se por acaso vocês quiserem que o molde fique um pouquinho maior, aí vocês podem dar uma margenzinha de costura em volta. Mas não tem necessidade, porque a margem já está toda incluída em todos os desenhos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, no caso do porta-celular, quem tiver um celular um pouco mais largo, quiser deixar uma margem de costura, pode cortar um pouquinho maior. O que eu ensino a fazer no vídeo, eu cortei certinho em volta, tá bom? E observar aqui, olha, nessa necessaire da caixinha, está escrito necessaire 1, a parte de cima, aqui onde está escrito zíper, a caixinha de leite aqui, ela é um pouquinho menor do que a de baixo, tá bom? Observem isso na hora de montar. Então, em cada painel, vocês têm a possibilidade de montar 4 necessaires, um porta-celular e 2 porta-moedas. Certo, gente? Nesse vídeo eu vou ensinar essa necessaire trapézio, olha, ela é fácil de fazer, o acabamento dela não tem viés por dentro, tá bom? Vou ensinar passo a passo como vocês vão fazer essa necessaire aqui. Gente, então eu vou começar ensinando a necessaire trapézio, tá? Ela é fácil de fazer, a gente só precisa atentar para alguns detalhes. Então eu cortei o painel, tá bom? Coloquei na manta R2 e fiz um quilt aqui, fiz o livre, tá? Vocês podem fazer o quilt que vocês quiserem. Eu fiz a costurinha em volta do quadradinho, que aí ele dá um relevo, dá um destaque, tá bom? E aí, gente, uma dica, ó, quando vocês forem cortar o forro, tem um detalhe importante. Não corta ele inteiro assim, corta dividido, sabe? Porque fica mais fácil de deixar uma abertura para desvirar, ó. Então vocês vão fazer o seguinte, para cortar o forro. Vocês vão dobrar assim ao meio. O forro vocês sempre cortam depois que a peça já está quiltada assim, tá? Já está quiltada e já está acertadinha em volta. Porque isso aqui dá uma encolhida a hora que a gente quilta, tá bom? Ó, então eu posicionei em cima do meu forro e eu deixei aqui a distância, olha, de uma margem de costura aqui embaixo, tá? Porque eu vou ter que emendar com o outro forro, olha. Então os 2 forrinhos eu fiz isso na hora de cortar. Preparei aqui a minha peça de fora, posicionei em cima do tecido e deixei uma sobrinha aqui de mais ou menos 1 centímetro ou 0,75, tá bom? Dica para cortar um forro. Então, para a gente começar, a gente vai colocar o zíper. Então, olha só, eu vou abrir o meu zíper para ficar mais fácil. Eu vou colocar o direito do zíper para baixo, um aqui em cima, o outro aqui embaixo, tá bom? Então, primeira coisa, prende com zigue-zague o zíper. Agora eu vou posicionar o direito do forro com o direito do meu tecido. Eu vou prender um aqui em cima e o outro aqui embaixo, gente. Tá? Então agora a gente vai passar a costura
Não aconselho passar com calcador de zíper porque vai comer muito da costura e depois não casa na hora de fechar a necessaire, tá? Então o que eu costumo fazer? Eu desloco a agulha da máquina para a esquerda, para a distância ficar menor aqui com o zíper, e eu passo a costura com o pezinho da máquina encostadinho no zíper, tá? É isso que eu vou fazer. Agora, olha, costurei, agora é só desvirar e rebater a costura aqui, ó, tá? Uma costura aqui pertinho da união aqui do tecido com o zíper, tá bom? Agora, ó, eu vou colocar o cursor. Então, gente, a gente vai dobrar assim, tá? É importante, ó, isso aqui tá alinhado, tá bom? Para não ficar torta a necessaire. Outro detalhe importante, ó, quando a gente costura o forro, ele estica à medida que a gente vai costurando. Então sempre vai sobrar um pouquinho, tá? Não tem o menor problema, depois a gente acerta, tá? O importante é não faltar em nenhum lugar, mas ele sempre estica, ok? Então agora, olha, a gente precisa colocar o cursor. O ideal aqui é a gente prender com um alfinetinho para deixar essas duas partes alinhadas. Então a gente vai alinhar aqui, ó, com o alfinetinho, tá? Na hora de colocar o cursor, vou fazer o seguinte, ó, eu vou alinhar aqui o zíper. E aí eu vou tirar um pedacinho do dentinho do zíper, ó. Tá? Essa abinha é importante ficar para a gente conseguir segurar nela e puxar o cursor. Colocando o cursor, ó, é sempre o lado arredondado do cursor que vai entrar no zíper, tá? Então vou encaixar aqui esse lado que está mais alto primeiro. E em seguida o outro. Olha só, tá? Então aqui, ó, ficou alinhado, isso é importante. Eu gosto de fazer o seguinte, eu tiro o cursor e coloco de novo, para conseguir fechar todo o zíper, tá? Tem gente que prefere dar um pontinho aqui alinhavando para deixar ele fechado, tá bom? O jeito que vocês acharem mais fácil, certo? Então aqui eu vou colocar de novo. Coloquei o cursor. Agora, gente, eu vou fazer uma abinha de cada lado aqui, para ficar mais fácil de abrir e fechar quando ela estiver pronta, tá? Essa abinha, olha, eu escolhi um tecido da coleção Baltimore, né? Porque combina, como ela é bem colorida. Eu fiz o seguinte, eu cortei uma faixinha de 4 centímetros de largura por 5 de comprimento. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vinquei primeiro o meio dela. E aí eu dobrei uma aba até o meio e a outra até o meio também. E aí agora a gente dobra mais uma vez. A gente vai bater uma costurinha aqui, ó, tá? Porque aí essa linguinha depois a gente vai colocar em cada ponta do zíper. Então eu já deixei aqui, olha, duas prontas, tá vendo? Ela vai ficar assim. Então eu vou dobrar e vou prender com uma costurinha aqui assim na beiradinha ou com zigue-zague, o jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Vocês vão prender uma em cada ponta do zíper. Agora a gente vai desvirar a necessaire, tá? E agora a gente vai fechar o fundo do nosso forro. Ó, desvirei ela toda, tá? Então eu vou juntar o forro aqui. Eu vou deixar uma abertura no meio para a gente poder desvirar depois que ela estiver pronta. Então eu vou passar uma costura com pé de máquina aqui e aqui só, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ensinar vocês a fechar a necessaire sem precisar fazer viés por dentro, tá? Algumas pessoas podem sentir dificuldade e aí nesse caso não tem problema. É só fazer viés nas caixinhas de leite. Mas olha o que a gente vai fazer, ó. Vou pegar essa parte do zíper, vou centralizar aqui, olha, com a base da minha necessaire, tá? É normal sobrar uma pontinha para cada lado, é assim mesmo, é a margem de costura, tá? Então eu centralizo essa parte, em seguida eu vou posicionar o meu forro aqui por cima, ó. Então a costurinha do meu forro, essa costurinha tem que ficar centralizada com o zíper aqui. Tá? Vou posicionar assim, prende com o alfinete para não sair do lugar na hora de costurar.
E aí, gente, a gente vai costurar, não isso aqui inteiro, a gente vai costurar só onde está o nosso zíper. Na verdade, assim, ó, de onde a gente rebateu a costura até a outra costura rebatida a gente vai costurar. Então eu vou fazer uma marquinha aqui, ó, para eu enxergar daqui até aqui. Então, essa costura a gente pode abrir. Eu vou passar uma costura com pé de máquina só entre essas duas marcas, tá? Eu vou fechar só esse miolinho. E do outro lado a gente vai fazer o mesmo procedimento. Junta aqui, centraliza, tá? E vai fazer o mesmo procedimento. Vai costurar só nesse miolinho aqui, certo? Costura feita. Aí agora, gente, a gente vai fechar separadamente, ó, o forro da parte da manta, tá? Então agora eu vou continuar aqui, ó, eu vou fechar isso aqui também com pé de máquina, só as partes que tem a manta, tá? E só as partes que tem o forro também separadas, tá bom? Aqui desse lado é a mesma coisa, ó. Pega só a parte que tem o forrinho separada, tá? E só a parte que tem a manta separada. Olha só. Fechei a parte do forro separada da manta. Agora, gente, para finalizar a necessaire, é só dobrar as caixinhas de leite, ó. Ela vai ficar assim na diagonalzinha, é o que vai dar o formato de trapézio para a necessaire, tá? Então agora é costurar com o pé de máquina as 4 da manta e as 4 do forro também, tá? Ó, forro é o mesmo sistema. É um pouco chatinho para costurar porque o espaço que a gente tem aqui é pequeno, né, ó, para virar. Mas só passar pezinho de máquina. E aí depois a gente vai desvirar a necessaire aqui pela abertura do meio que a gente deixou, certo? Olha, a necessaire tá toda costurada, ela fica esquisitinha assim mesmo, tá? Agora pela abertura a gente vai desvirar. Eu abri o zíper, tá? A gente vai desvirar a necessaire para vocês verem como ficou. Ela é fácil, ela é rápida de fazer, ela tem um tamanho excelente, dá para colocar na bolsa, colocar remédio, absorvente, o que vocês quiserem. Olha que gracinha, gente, que ela fica. Aí o forrinho a gente fecha a aberturinha depois, né? E tá pronta a nossa necessairezinha. Olha que gracinha. Muito bom.